Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, a mesma hora em Maputo. Carina Branco. E a marcar a atualidade desta terça-feira, 9 de agosto, Taiwan iniciou exercícios militares com fogo real e acusa a China de estar a preparar uma invasão. Acordo no Chad entre junta militar e fações rebeldes saudado pela comunidade internacional. Processo de transição tem início marcado para 20 de agosto. Em Angola, a sociedade civil denuncia a acreditação tardia dos observadores para as eleições gerais de 24 de agosto. E o presidente de Moçambique pede aos jovens para apostarem na produção agrícola e divulga medidas de estímulo à economia. No controle técnico desta emissão está Mussal Chili e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. Taiwan iniciou exercícios militares com fogo real um dia depois de a China ter prolongado as suas manobras militares. Os exercícios de Taiwan visam simular a defesa da ilha contra uma potencial invasão chinesa. As manobras chinesas aconteceram na sequência da visita da presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, a Taiwan há uma semana e que foi encarada por Pequim como uma provocação. O representante de Taiwan em Portugal, Tsung Tse-Chang, sublinha que os exercícios militares já estavam programados há muito. Hoje, o nosso Ministério da Defesa já diz que esse exercício está a acontecer agora em Taiwan. É um exercício programado já muito antes. Essa ameaça da China não acontece agora, não é só hoje. Nos últimos 70 anos, a Taiwan, qualquer momento, temos essa ameaça chinesa da invasão. Taiwan já está preparado, estamos a reforçar nossa capacidade de defesa cada dia. Mas essa só vai fazer Taiwan a nossa determinação de defesa da nossa democracia, da nossa vida de liberdade. Isso vai consolidar a nossa determinação só. Se você ouve essa propaganda chinesa, disseram que Pelosi que provocou a situação. Mas realmente quem provocar a situação é a China. A visita de Pelosi não é uma provocação, é um resultado da provocação chinesa. Quem está provocando a invadir Taiwan é a China. Essa visita a Pelosi é para mostrar o apoio da nossa democracia, porque temos o mesmo valor que a maior parte dos países ocidentais. O representante de Taiwan em Portugal, Tsung Tse-Chang, entrevistado por Miguel Martins. A ONU diz que há um número crescente de provas de crimes contra a humanidade em Myanmar desde o golpe militar do ano passado. Um relatório de peritos da organização indica que as mulheres e as crianças são os mais visados. Entre os crimes contra a população civil estão assassínios, tortura, deportação e violências sexuais. A Rússia suspendeu o fornecimento de petróleo à Hungria, Eslováquia e República Checa via Ucrânia depois de uma transação bancária ligada a sanções contra Moscou ter sido recusada. As entregas para a Polónia e a Alemanha, através de outra filial russa em trânsito pela Bielorrússia, continuam normalmente. Apesar da guerra na Ucrânia, o petróleo e o gás russos continuam a transitar pela Ucrânia para a União Europeia e em junho Bruxelas adotou um embargo gradual ao petróleo russo, prevendo a cessação das importações de petróleo bruto por barco no prazo de 6 meses. Na Cisjordânia, 4 palestinianos, incluindo um alto comandante do movimento Fatah, foram mortos e dezenas de pessoas ficaram feridas numa operação do exército israelita em Nablus, 2 dias após o fim da operação militar de Israel na faixa de Gaza. Uma trégua entrou em vigor na faixa de Gaza no domingo à noite e na segunda-feira as passagens entre Israel e o território palestiniano voltaram a ser abertas. Maputo 105 FM. No Quénia, hoje é dia de eleições gerais para escolher o presidente, deputados e eleitos locais. O escrutínio anuncia-se renhido, com o receio de repetição da violência ocorrida em eleições anteriores. Os principais rivais na corrida presidencial, que já foram aliados no passado, são o antigo primeiro-ministro, Raila Odinga, um veterano da oposição que agora é apoiado pelo poder, e o vice-presidente do Quénia, William Ruto. Se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos, o Quénia terá uma segunda volta pela primeira vez na sua história. E no Chad começam a chegar as reações ao acordo de paz assinado na segunda-feira em Doha, no Catar, entre a junta militar e mais de 40 facções rebeldes. O texto foi saudado pela comunidade internacional. Elton Aguiar.
Este é um momento-chave para o povo chadiano, foram as palavras escolhidas pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para felicitar o acordo de paz. Mais felicitações da comunidade internacional não tardaram a chegar, nomeadamente do chefe da diplomacia do país, Mahamat Nouri, do chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, e do ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Sheikh Mohammed Al Thani. O acordo assinado ontem prevê um diálogo nacional, eleições e um cessar-fogo imediato. Além disso, as partes concordaram desde já em avançar com o desarmamento, a desmobilização e a reinserção na vida pública. Embora 4 das 47 facções tenham recusado este acordo, o chefe da diplomacia da transição, Mahamat Sharif, apelou à participação de todas as partes. Teoricamente, este acordo de paz permitiria desbloquear o impasse político já dura há 5 meses. Em Angola, a acreditação de observadores estrangeiros decorre a um ritmo pouco satisfatório para a sociedade civil que denuncia violações da lei. Para organizações da sociedade civil, a observação eleitoral deveria ter começado antes da campanha e não o contrário. A acreditação tardia aos observadores pode beliscar a transparência das eleições gerais de 24 de agosto, de acordo com as organizações. Reportagem de Francisco Paulo. As eleições angolanas têm lugar dentro de 15 dias, mas a organização está a ser afetada por uma suposta morosidade na acreditação de instituições estrangeiras que pretendem fiscalizar as eleições de 24 de agosto. Face ao atraso, o Observatório Eleitoral Angolano já reagiu e reconhece que o atraso no credenciamento dos observadores internacionais pode condicionar a transparência eleitoral. Luís Jimbo salienta que o processo está repleto de vícios desde o começo, por isso responsabiliza a Comissão Nacional Eleitoral de violar a lei eleitoral ao atribuir tardiamente o credenciamento aos observadores internacionais. Até este preciso momento, a verdade é que não há observadores internacionais credenciados que publicamente tenhamos conhecimento. Por isso, é uma grande preocupação de que o processo eleitoral poderá ocorrer numa circunstância sem haver observadores eleitorais internacionais. Coloca em causa a questão da lei. Os observadores deveriam ter sido credenciados antes do início da campanha. Francisco Paulo Luanda, RFI. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi divulga hoje medidas de estímulo à economia face à conjuntura provocada pelo impacto da guerra na Ucrânia. As condições de vida das famílias moçambicanas e a atividade das empresas têm vindo a deteriorar-se nos últimos meses devido ao impacto do conflito. A economia moçambicana já estava fragilizada pelo efeito combinado da pandemia de Covid-19, violência armada em Cabo Delgado e calamidades naturais. Antes de apresentar essas medidas, o presidente pediu aos jovens para apostarem na agricultura como parte da solução face ao desemprego. Filipe Nyusi considerou que o elevado custo de vida não se combate com a adoção de medidas administrativas como a redução do IVA. Reportagem de Orfeu Lisboa. O Presidente da República de Moçambique chama a atenção aos jovens para olharem para o recurso terra como solução dos problemas. Os jovens devem olhar para as zonas rurais como áreas de largo potencial para a solução dos seus problemas, como é o caso do desemprego. Devem olhar para o campo como plataforma natural e mais sustentável para o crescimento do país. Não tenham medo de agricultura. Filipe Nyusi defendeu igualmente que a crise económica não pode ser combatida apenas com medidas administrativas. O custo da vida, que presentemente está agravado pela crise de combustível e esses produtos alimentares, com destaque, como eu disse, cereais, não pode ser resolvido só através de medidas administrativas e fiscais. Tem que tirar IVA, pensa lá profundo, pode ser solução. Como é que nós temos que resolver e como é que os outros estão a resolver? O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, anuncia nesta terça-feira um pacote de medidas para mitigar o elevado custo de vida. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. E os Estados Unidos voltaram a anunciar que vão disponibilizar 2,7 mil milhões de dólares para assistência
à segurança alimentar na África subsaariana devido ao impacto da guerra na Ucrânia. A verba faz parte do pacote global de 4,5 mil milhões de dólares anunciados pelo G7, os 7 países mais industrializados do mundo. O comunicado foi divulgado numa altura em que o secretário de Estado Antony Blinken se encontra no continente africano para visitas à República Democrática do Congo, Ruanda e África do Sul.